Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Felipe Miguel Cassapo, que trabalha com inovação na Federação da Indústria do Estado do Paraná, na FIEP. Felipe, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Boa tarde, Marcos. Primeiramente, eu quero dizer que é um imenso prazer compartilhar esse momento com você. Quero parabenizar pela iniciativa do Marcos da Inovação. Então, quem é o Felipe Cassapo? O Felipe Cassapo é francês, ele mora há 20 anos no Brasil, ele é formado em Engenharia da Computação pela Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França. Ele é também especializado em Ciências Cognitivas e Epistemologia, também pela Universidade de Compiègne, na França. Fez um mestrado em Inteligência Artificial pela Pontifícia Universidade Católica, PUC do Paraná. E em termos de atuação profissional, portanto, estou envolvido nos últimos 20 anos em diversos processos de inovação em empresas multinacionais, empresas nacionais, como a Siemens, como a Votorantim, também ações não governamentais, como a Fundação Nacional da Qualidade. E mais especificamente, nos últimos 10 anos, estou aqui envolvido em diversas iniciativas de inovação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, como a aceleração de startups, como o desenvolvimento de pesquisas aplicadas por meio do nosso Instituto Senai de Inovação Eletroquímica, como o apoio às indústrias de forma mais ampla, para que as indústrias possam ser mais inovadoras. Então, esse é o Felipe Cassapo em algumas palavras. Muito bom. Felipe, qual é o seu conceito de inovação? Uma excelente pergunta, né? Eu acho que se a gente faz essa pergunta para diversas pessoas que têm lidado com a inovação ao longo dos últimos anos, teremos com certeza respostas bem diferentes, que mostram um pouquinho qual a vocação, né, de cada um, qual a experiência de vida de cada um. Então, eu diria de forma muito simples que inovação é progresso. Inovação é transformar ideias novas em tecnologias, processos, práticas que vão melhorar a vida das pessoas. Isso, para mim, é o mais importante. A inovação só cumpre o seu papel se realmente, no fim da cadeia, estejamos falando em pesquisa em genética, estejamos falando de transformação digital, estejamos falando de novos materiais, mas se no fim dessa cadeia a gente melhorar a vida das pessoas. Senão, para mim, não podemos falar em inovação. Sem dúvida. Qual é a importância da inovação para as pessoas, para as instituições e para as empresas no Brasil e no mundo? Perfeito. Então, o conhecimento, a geração do conhecimento e a transformação do conhecimento em tecnologias, em práticas, em processos, sempre foi importante. Se a gente olhar retrospectivamente o crescimento da sociedade humana, desde os primórdios, cada descoberta tecnológica, cada novo conhecimento agregado, descoberto, colocado em prática, gerou progressos. E agora, na modernidade, esse elemento se tornou ainda mais crítico por dois motivos. O primeiro motivo é a aceleração da geração do conhecimento. Por isso, a inovação se tornou mais crítica e mais importante para as empresas, para as pessoas, para as instituições. E o segundo elemento é a complexidade dos desafios que nós estamos enfrentando. Estejamos agora falando, infelizmente, na crise da Covid-19, ou estejamos falando nas dificuldades ambientais, no aquecimento global, todos esses grandes desafios só poderão ser resolvidos com ciência, com tecnologia e com inovação. Então, em uma frase, eu diria que a inovação é vital para as pessoas, para as instituições e para as empresas. Felipe, você pode falar um pouco sobre as inovações que acontecem na FIEP, por favor? Claro, podemos contar um pouquinho dos trabalhos que a gente tem conduzido recentemente. Então, vou falar de alguns dos nossos projetos. A gente tem desenvolvido, desde 2018, consórcios de desenvolvimento
de baterias com tecnologias disruptivas, um foco numa visão de mobilidade sustentável. A mobilidade é um outro grande desafio do século XXI nas grandes cidades. Todos nós sabemos que a mobilidade precisará ser híbrida, elétrica, inteligente, para manter a sustentabilidade das grandes cidades. Então, a gente tem desenvolvido trabalhos de consórcio com várias empresas de produção e desenvolvimento de baterias aqui no Brasil para colocar nanopartículas em massas utilizadas em baterias das mais clássicas, a chumbo ácido mesmo, para aumentar a eficiência energética dessas baterias, a ciclabilidade, ou seja, a quantidade de ciclo que a gente consegue a rodar essas baterias. Então, esse é um exemplo de um projeto muito interessante, porque envolveu um consórcio, portanto, várias empresas que se juntaram para fazer pesquisas juntas, e conosco aqui em particular, da Federação das Indústrias, do Senai, ter acesso aos nossos institutos de pesquisa e ter esse acesso em tecnologias disruptivas. Eu queria contar um segundo exemplo, se você me permite, que é o exemplo de desenvolvimento de tecnologias de combate direto à Covid-19. Então, ao longo do ano de 2020, e continuando esse ano, nós fizemos vários projetos de pesquisa com indústrias para combater diretamente a Covid-19, e posso comentar aqui o caso do spray antiviral, que nós desenvolvemos com uma empresa chamada TNS, onde colocamos nanopartículas de prata em um spray, para assim criar um revestimento, que pode ser colocado em qualquer superfície, plástico, madeira, metal, que vai inabilitar o Covid-19, caso ele seja depositado por uma gotícula, né? Alguém falando em cima de uma superfície, vai inabilitar o Covid-19 em cima dessa superfície e assim eliminando a transmissão do Covid-19 por meio de superfícies. Então, um projeto de pesquisa aplicada, de inovação, que envolveu, novamente, nanotecnologia, envolveu uma série de elementos bem disruptivos e, principalmente, envolveu uma empresa para, no fim dessa cadeia, melhorar a vida das pessoas. Muito bacana. Como é que uma instituição, uma organização, uma empresa podem se tornar inovadoras? Boa pergunta. Só perguntas muito difíceis você está me fazendo, Marcos, hoje. Como se tornar uma empresa inovadora? Obviamente não existe uma receita pronta, milagre para você, de um dia para o outro, se transformar numa organização inovadora, mas talvez alguns grandes princípios, alguns grandes conceitos que a gente vai reencontrar em todas as organizações que praticam a inovação de forma mais sistemática. O primeiro elemento é, logicamente, ter uma cultura de inovação. E o que é uma cultura de inovação? É uma cultura de diálogo e de abertura à diversidade. Para a inovação acontecer, uma organização precisa se conectar com o ecossistema de inovação, se conectar com centros de pesquisa, com startups, com inventores, com universidades, com inventores. Então, essa cultura de diálogo e essa cultura de valorizar as ideias diferentes, as pessoas que têm uma visão diferente de mundo, isso é fundamental para poder inovar. Mas não basta ter ideias, é preciso implementar as ideias, pois inovar não é apenas pensar, inovar é agir. Então, o segundo elemento que me parece muito importante para uma organização ser inovador é criar processos de prototipação rápida. A inovação é muito prática, é muita transpiração também, não apenas inspiração. Portanto, as organizações inovadoras devem aprender a desenvolver prototipos rápidos para testar ideias com segurança e, logicamente, amadurecer as inovações. Então, a cultura de inovação de um lado, que é a abertura à diversidade, prototipação rápida, que de outro lado, talvez sejam dois grandes caminhos para uma organização se tornar mais inovadoras. Felipe, como é que se pode desenvolver uma cultura de inovação? Muito boa pergunta. Como desenvolver uma cultura de inovação? Acredito muito nesse sentido, a gente já estava falando um pouquinho a respeito, mas vamos entrar em mais detalhes. Acredito muito nesse sentido, na importância dos valores, do comportamento organizacional e de um comportamento de liderança que, por meio dos valores adequados, permite libertar a criatividade e a capacidade inovadora de todos os indivíduos. As lideranças, portanto, em todos os níveis organizacionais, devem à sua volta irradiar valores como humildade, como respeito à diversidade, como valorização do novo,
que vão permitir a todas as pessoas se sentir confortável, criar um ambiente seguro para as pessoas dar ideias e errar de forma segura. Pois é muito óbvio que ao abraçar o novo, ao abraçar a inovação, erros vão acontecer. É ingênuo imaginar que tudo vai dar certo o tempo todo. Portanto, para ter uma verdadeira cultura de inovação, as nossas lideranças devem irradiar, por meio do seu comportamento, valores, que são esses valores que eu estava comentando há pouco. Novamente, a humildade, mas também a coragem de tentar o novo, o respeito pela diversidade, esse diálogo, essa conexão em rede que vão fazer toda a diferença. Felipe, você falou de ecossistema de inovação. O que é o chamado ecossistema de inovação? O que é um ecossistema de inovação? Mais uma excelente pergunta, Marcos. Por que falamos em ecossistema de inovação? Por que não falamos em sistema de inovação, ambiente de inovação, área de inovação? A palavra ecossistema tem um sentido muito forte, muito específico, que é um sentido biológico, inclusive, não é? Então, por que falar em ecossistema no sentido biológico do ecossistema? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque as organizações são vivas. As organizações são sistemas vivos. Uma startup é viva. Uma organização como a nossa Federação das Indústrias é viva. Uma empresa é viva. O governo é vivo. Então, todas essas entidades, organizações, são sistemas humanos. Consequentemente, são sistemas vivos. E são sistemas vivos que interagem numa lógica mutuamente constitutiva, ou seja, eles se apoiam mutuamente uns aos outros, são interdependentes uns dos outros, para convergir para novos patamares de complexidade. Essa é a teoria da vida. A teoria da vida, e a teoria do que é um ecossistema, é uma interação entre sistemas que, de forma mutuamente constitutiva, se auto-organizam para chegar a patamares de complexidade maior. Essa é a inovação. A inovação, novamente, ela é um relacionamento ecossistêmico entre universidades, empresas, governo, inventores, todas essas instituições vivas que convergem juntas para um patamar de complexidade superior, que é melhorar a vida das pessoas. Implementar tecnologias, implementar novos modelos de negócio que vão melhorar a vida das pessoas. Isso é o ecossistema de inovação. Felipe, quais são os relacionamentos entre pesquisa, desenvolvimento, inovação e negócios? Muito bom. Pesquisa, desenvolvimento, inovação, tudo isso parece ser sinônimo muitas vezes, né? A minha empresa faz pesquisa e desenvolvimento, então faz inovação. Ou reciprocamente, desenvolve novos negócios, consequentemente, faz pesquisa e desenvolvimento. Logicamente, tudo isso aqui é vocabulário, então tudo depende do que a gente coloca por trás das palavras, mas eu acho que cada um dos momentos tem a sua importância. Então, existe um momento da geração do conhecimento. Sem geração de conhecimento novo, não haverá inovação. Inovação não é mais do mesmo. Então, é preciso, novamente, valorizar a educação, valorizar as universidades, valorizar o ecossistema de criação de conhecimento para a gente pretender inovar em algum momento. E aqui a gente está tocando diretamente a pesquisa. A pesquisa que, uma vez aplicada, se torna pesquisa e desenvolvimento com vocação prática, industrial, para realmente o setor produtivo, setor empresarial. E é a partir do momento, portanto, que somos capazes de transpor o conhecimento gerado para uma finalidade industrial, para uma finalidade prática, para uma finalidade produtiva, em que podemos falar em inovação. Então, existe uma cadeia entre geração do conhecimento, pesquisa, pesquisa aplicada e inovação, mas cada um dos momentos dessa cadeia precisa ser cumprido para que, no fim dessa cadeia, possamos falar em inovação e, novamente, possamos melhorar a vida das pessoas, que é o que nos interessa. Bom, eu acho que vocês já viram a capacidade do Felipe Cassap. Há alguns anos atrás eu convidei para um evento que eu fiz na FIEP, chamado Energia 4.0, e ele deu um show lá. Todo mundo adorou a palestra do Felipe. Felipe, como fomentar, do ponto de vista financeiro, a inovação?
Muito bom, muito boa pergunta. Estávamos falando há pouco de ecossistema de inovação, não estávamos? Então, nós devemos lembrar que para um ecossistema florescer, ele precisa de energia. Se você tirar uma plantinha do sol, ela morre, porque ela não vai mais conseguir a fotossintetizar, usar a energia do sol para produzir a sua matéria viva. O ecossistema de inovação, da mesma forma, precisa de energia para florescer. A energia do ecossistema de inovação é o capital. Se não existe aporte de capital, as ideias nunca serão tiradas do papel. Consequentemente, é fundamental que exista um protagonismo forte, público e privado, de aporte a capital para ideias inovadoras, inclusive as ideias em estágio inicial, as ideias dos empreendedores, das startups. Os números mostram que todas as nações inovadoras investem pelo menos, entre capital público e privado, pelo menos 3% do seu PIB, 3% das suas riquezas nacionais em inovação. E devemos reconhecer que, infelizmente, atualmente no Brasil, apenas protagonizamos 1,2% do nosso PIB para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é preciso ter capital. E o segundo elemento fundamental é preciso ter aporte de capital privado, além do aporte de capital público. Novamente, nas nações inovadoras, os dados mostram que pelo menos 2/3, às vezes em alguns países, como Israel, 80% do aporte de capital para a inovação é privado. Então, a gente precisa desenvolver um mercado privado de aporte a capital para a inovação, que são investidores anjo, que são fundos de investimento série A, série B, SID, enfim, tem toda uma nomenclatura específica para isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente tenha protagonismo do PIB de pelo menos 3% para a inovação e que a gente tenha aporte de recursos privados e que a gente valoriza, novamente, os nossos empreendedores com as suas ideias, que estão em estágio inicial, claro, mas são os futuros grandes empreendedores de amanhã. Eu agradeço ao Felipe Miguel Cassapo pela excelente entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Eu gostaria que você falasse se a inovação é apenas inspiração, é apenas sorte ou existem processos? Grande pergunta. Bom, primeiramente eu quero agradecer profundamente por essa imensa oportunidade que eu tenho nesse momento de participar do seu trabalho brilhante, Marcos. Muito obrigado por me permitir estar aqui com você e trocar algumas ideias simplesmente. Inovação, inspiração, sorte, trabalho. Uma boa definição do que pode ser sorte é que a sorte acaba aumentando a sua probabilidade de emergir para quem está muito bem preparado. O que é sorte? Sorte é você conectar uma série de coisas que você viu no mundo, porque você realmente está em interação com universidades, com empresas, com empreendedores e percebeu que existe uma conexão oculta, literalmente, entre esses vários atores desse sistema vivo. E você teve a sorte de fazer essa conexão, mas essa sorte você teve porque você estava preparado do ponto de vista das suas conexões. Então, nada substitui, na minha humilde opinião, a preparação. E é por isso que, enfim, ao longo dos anos, a conclusão a qual eu cheguei pessoalmente é que a inovação é 90% de transpiração mesmo, de trabalho, de conexão, de experimentação, de protótipos, de persistência, talvez 10% de inspiração, de sorte, de ideias diferentes e milagrosas. Eu acredito no trabalho, eu acredito que pelo trabalho a gente consegue realmente desenhar o futuro que realmente desejamos. É isso que desejo a todos que vão estar nos assistindo, que possamos juntos desenhar o futuro que desejamos. Felipe, muito obrigado pela excelente entrevista. Obrigado.